Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É sempre um prazer tão grande estarmos juntos aqui como corpo de Cristo. Para mim é um privilégio estar de volta aqui na igreja. Minha filha Dani está aqui comigo, o Paulo não veio dessa vez, ele está começando amanhã um tempo de ministração, uma outra base da Jocum também, e só podemos ir nós duas, mas é um prazer sempre estarmos aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 31, versículo 4. Nós vamos ler esse texto e depois nós vamos cantar uma música em louvor ao Senhor. Depois você vai entender um pouco por que a gente vai cantar essa música. Amém? Isaías capítulo 31, verso 4. Isaías 31, verso 4 diz assim: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se apacentam e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro. Eu gosto da NVI, que nos fala, essa NVI nos dá uma linguagem mais gostosa para entender sobre esse texto. Ele diz assim: assim me diz o Senhor, assim como quando o leão e o leão grande ruge ao lado da presa, e contra ele se ajunta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, nem se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Amém. Você pode se colocar de pé nessa hora e começar a olhar o Senhor. Mesmo se você não conhece essa música, é fácil. Sobre os céus virá, a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao leão, o mundo há de render-se a Ele. Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor?
Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e muda de vez a Ele. Esse é o nosso Deus, o poder imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e muda de vez a poder e a glória, e muda de vez a Ele. Batalhará nas alturas do Monte Sião. Semana passada, a gente teve meu marido teve uma experiência interessante. Ele estava trabalhando lá numa coisa da casa e de repente alguém bateu na porta lá e veio uma dupla dessas pessoas que vêm e vendem revistas, né? E geralmente tem uma pergunta e quando eles fazem essa pergunta, eles já meio que elaboram, já sabem a resposta, né? E nessa revista tinha assim, ele chegou abordando o Paulo e falou assim com ele: você concorda que o mundo está fora de controle? Geralmente quando eles fazem essa pergunta, eles já esperam uma resposta assim, realmente está sem controle, né? Fora de controle. Mas o Paulo, quando ele responde, quando essa pessoa perguntou, ele falou assim: não, eu não creio que o mundo está fora do controle, não. E a pessoa ficou tão desorientada, porque geralmente ele esperava uma resposta concordando, né, com aquela pergunta. Mas você está vendo as guerras e tudo que está acontecendo no mundo e tanta coisa, não é que está parecendo que está tudo fora do controle? E aí o Paulo falou assim: não. Ele falou assim: se eu concordar que o mundo está fora de controle, eu deixo de crer na soberania de Deus. Ele falou assim: eu creio que Deus tem controle sobre todas as coisas, ainda que aos nossos olhos elas pareçam fora de controle. E durante esse tempo eu estava preparando essa mensagem e Deus falou tão forte comigo sobre a soberania dele. As circunstâncias, as pessoas ao nosso redor, eles tentam nos levar exatamente a essa conclusão: o mundo está fora de controle. Já que o mundo jaz no maligno, né? O mundo realmente jaz no maligno. Mas quando as pessoas tentam imaginar isso, a ideia de que não existe um controle, está fora do controle até mesmo de Deus. E não é isso que a Bíblia nos diz. Não é isso que a Bíblia nos diz. A grande pergunta que as pessoas fazem é: por que Deus permite o mal se Ele é o Todo-Poderoso? E quando a gente pensa sobre os atributos de Deus, na verdade eles se interligam, eles se entrelaçam. E é como Ele vai tecendo os atributos de Deus, eles vão sendo tecidos a cada dia na nossa vida e no mundo como um todo. Então a gente pode pensar que Ele é soberano, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso, e Ele é justo, e Ele é amoroso, e Ele é compassivo, e Ele é santo, e Ele é bom. É tudo ao mesmo tempo e é tudo entrelaçado, interligado um ao outro. E os textos sobre a soberania de Deus têm chamado muito a minha atenção ultimamente. No mundo em que parece que o mal está vencendo, né? Quando a gente olha para as coisas do mundo, parece que o mal está vencendo.
Pensar sobre a soberania de Deus traz paz e traz conforto aos nossos corações, quando a gente pensa sobre a soberania de Deus. E interessante quando a gente vê o que a soberania de Deus é. Tem um autor que fala assim que a soberania de Deus, ela é o exercício da onipotência de Deus. Eu gostei muito desse conceito, né, de que a soberania de Deus é o poder dele em ação. É o poder dele em ação, é o exercício do poder de Deus. Porque quando a gente pensa que num Deus que ele tem controle, que ele tem domínio sobre todas as coisas, e a gente olha ao redor e vê o que está acontecendo, isso nos intriga. Isso deixa a nossa mente humana pensando, por que então? E a gente começa a fazer um monte de porquê, por que isso, por que aquilo? E quando eu estava lendo eu estava meditando sobre esse livro de Isaías, se você vê lá em Isaías 46, nos versos 9, 10 e 11, a última parte do 11, ele fala assim, Isaías 46, a partir do verso 9, diz assim: lembrai-vos das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E no final do verso 11 ele diz assim: eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Deus é um Deus soberano. E o famoso pregador Spurgeon, ele já há séculos atrás, né, ele fala numa mensagem dele falando sobre a soberania de Deus, ele disse assim: não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que Ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Para os filhos de Deus, não deveria haver nada por que lutar mais zelosamente do que a doutrina de que o seu Senhor domina toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras de suas mãos, do trono de Deus e do seu direito de ocupar esse trono. Mas ele diz também, por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos, nenhuma verdade de que tenham feito joguete a tal ponto como a grandiosa, estupenda, porém certíssima doutrina da soberania do infinito Jeová. Os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Dispõe-se a deixá-lo em sua oficina, formando os mundos e criando estrelas. Deixarão que esteja em seu dispensário a distribuir esmolas e a conceder benefícios. Permitirão que fique sustentando a terra e mantendo firme as suas colunas, que acenda os luzeiros dos céus e governe as irrequietas ondas do oceano. Mas quando Deus sobe ao seu trono, suas criaturas rangem os dentes. E quando nós proclamamos um Deus entronizado e o seu direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, como também de dispor-se das suas criaturas como ele achar melhor, sem consultá-las sobre a questão, então os homens nos vaiam, nos amaldiçoam e se fazem de surdos para não nos ouvir, porquanto Deus do seu trono não é o Deus que eles amam, mas é Deus do seu trono que muito nos agrada pregar, e é Deus no seu trono em quem confiamos. Spurgeon falou isso há muitos anos atrás. Na Bíblia,
Quando nós vemos, e esse dia eu estava pensando exatamente sobre isso, nós temos dois animais que exemplificam a soberania de Deus. E um deles nós vimos nessa canção que a gente cantou aqui por último, que é o leão. Lá na África é interessante, quando você vai nos parques de animais abertos, né? E quando as pessoas vão de todas as partes do mundo e eles vão como turistas nesses parques, o animal que a gente mais quer ver quando a gente está lá é o leão. E se você vai num desses parques e você sai de lá sem ver um leão, você sai meio que aquele gostinho de quero mais, sabe? Aquela água na boca. Ai, quando passa alguém fala, ai, eu vi um leão. Lá então, eles têm rádios, os que controlam o parque, eles têm rádio e eles avisam uns aos outros, olha, tem um leão lá em tal lugar, e aí todo mundo vai, porque todo mundo quer ver o leão. E o leão é chamado também o rei, né? Rei das selvas, ele é majestoso. E quando ele urra, os animais todos tremem, porque eles sabem do poder que há o leão. E é interessante como a Bíblia compara o nosso Deus com o leão. Nós vimos aqui nesse texto, ele falando, assim como quando o leão ruge, e não existe nenhum dos pastores, eles podem se reunir, e eles podem vir contra ele, isso não faz ele tremer. Assim, da mesma forma, o Senhor virá sobre o seu monte Sião. E se a gente for ver, Jesus, ele é colocado, um dos títulos de Jesus é o leão da tribo de Judá. Lá em Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 6, eu gosto de Apocalipse, quando alguns crentes, muitas pessoas têm, não só os crentes, né, mas muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, né? Que fala de tantas coisas, tantos símbolos, e a gente não sabe se isso vai ser literal, se isso é simbólico. E muitas pessoas têm medo de ler esse livro, mas eu sempre tenho falado para as pessoas que a gente deve ler o Apocalipse com os olhos de um vencedor. E você deve procurar no livro de Apocalipse todas as figuras que está falando sobre a vitória do Cordeiro. E aqui ele fala sobre o leão. No Apocalipse 5, de 1 a 6, ele fala, vi na mão direita, capítulo 5, 1 a 6, ele fala, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre eles, entre os anciãos de pé, o cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui a gente vê, o apóstolo estava chorando porque, e ele via que as pessoas estavam ali, era a visão de João, ele estava vendo as pessoas chorando, que ninguém era digno de abrir o livro. E ele vê que o leão da tribo de Judá, ele é dito para ele, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é o que pode abrir o livro. Essa é a figura de Jesus. E você não consegue pensar no leão como aquele que vem humildezinho para sua presa, que vai só atrás das presas pequenas, porque ele é fraco. Você não consegue ter essa ideia do leão. E essa é a ideia de Jesus nas nossas vidas. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que foi morto, mas que reviveu. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que venceu o mundo. Ele é aquele que venceu as trevas. Ele é aquele que nos dá vida, e vida em abundância.
Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós servimos. Essa é a soberania de Deus na mão dele, como um leão que ruge. E quando ele ruge, não existe nada, não existe ninguém que possa parar diante do rugido do nosso Deus, porque ele é o Deus soberano. Ele tem o controle de todas as coisas, ele está acima de todas as coisas. Ele é o leão da tribo de Judá. E o outro animal que nós vimos até nesse versículo aqui, que fala sobre a soberania também de Deus, é o cordeiro. Geralmente quando a gente pensa no cordeiro, a gente pensa naqueles versículos, né? Que fala sobre o cordeiro sendo moído pelas nossas transgressões. A gente vê lá em Isaías 53:7 que o cordeiro, ele foi imolado como um cordeiro diante dos seus tosqueadores, e como aquele que ia para o matadouro quieto, ele não abriu a sua boca, não é? A gente tem essa ideia do cordeiro sendo imolado, sendo sacrificado no nosso lugar. Lá em 1 Pedro 1,19 diz que nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus. É por causa do sangue do Cordeiro de Deus que nós somos resgatados. E é isso mesmo, é essa ideia do Cordeiro. Mas quando nós vamos lá para o Apocalipse, o Cordeiro reina. E quando você olha para a ideia do Cordeiro aqui em Apocalipse, não é um Cordeiro que está sendo sacrificado mais. Ele já fez isso. Mas aqui é um Cordeiro reinando. Se você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, volta um pouquinho, capítulo 5, nos versos 8 a 10, ele diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É por causa do Cordeiro que foi imolado, mas que ele já não está morto mais, ele está vivo. E ele é soberano, ele é um Cordeiro soberano sobre as nossas vidas. Ele nos comprou para Deus. E lá em Apocalipse 17, fala sobre a vitória do Cordeiro. Apocalipse capítulo 17, no verso 14, ele diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. E ele não vai vencer ele não vence sozinho. Quem está mais junto aqui com ele vencendo? Todos os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Batalharão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. É a soberania de Deus em ação. É o Deus a quem nós servimos. Agora, quando a gente pensa sobre a soberania de Deus em relação às nações, a gente olha a realidade de algumas nações, e quando a gente intercede por essas nações, e a gente fica sabendo um pouquinho da realidade das nações, é outra coisa também que pode querer nos levar a questionar a soberania de Deus. Por exemplo, se a gente vê aqui no Brasil, né, todo esse quadro de corrupção que a gente tem visto, todas essas ideologias que excluem Deus do cenário. Quando a gente vê essas coisas, a gente pensa: meu Deus, parece que está tudo, como disse aquele homem lá para o Paulinho questionando, parece que está tudo fora de controle, né? E outro dia eu estava orando, eu estava perguntando para Deus: Deus, como que nós vamos receber? Porque hoje em dia nós temos
tanto disseminado, tantas pessoas com tantas dúvidas sobre a própria ideia de quem elas são. Há uma confusão tão grande nos seus corações, e quando elas começam a viver tão longe de Deus e fazem tantas coisas, e hoje a gente vê tantas pessoas mudando de sexo para tentar se descobrir quem eles são, e nós sabemos que a gente só se encontra e só sabe quem a gente é de verdade quando a gente se volta para Deus. E eu estava perguntando para Deus, e quando essas pessoas que estão se multiplicando tanto assim, quando elas se voltarem para a igreja, todas deformadas, todas modificadas, Deus, como é que nós vamos trabalhar com essas pessoas? E como que nós vamos fazer? E Deus me deu um texto lá em Isaías mesmo, depois você pode ler esse texto, é um texto grande, mas é lá em Isaías 49, a partir do verso 8, todo o restante aqui, ele fala sobre a restauração de Israel. Deus me falou muito claro, de que às vezes a gente vai pensar assim, de onde esses vieram? De onde vieram essas pessoas? E é porque Deus vai estar trazendo essas pessoas para nós. Deus vai estar trazendo essas pessoas para nós cuidarmos. E diz aqui no texto também, vai dizer assim, como é que Deus já se esqueceu de mim? Mas no texto fala, como é que eu vou poder me esquecer de você? Porque você está gravado na palma da minha mão. E Deus vai dizer para essas pessoas, e Deus vai se revelar para essas pessoas como um Deus pessoal. E nós vamos receber essas pessoas em nome de Jesus. Vai ter consequências para a vida delas, para toda a vida, vai. Mas elas serão amadas e serão acolhidas por nós como igreja, amém? E interessante que a Daniela estava participando de um acampamento esses dias de adolescentes cristãos, e eles foram para lá exatamente sobre isso que eu falei aqui aconteceu, né? Elas estavam recebendo uma palavra de uma pessoa que mudou de sexo, e essa pessoa se converteu. E ele falou assim, olha, não importa como eu estou aqui do lado de fora, porque por causa de todas as cirurgias que essa pessoa fez, teve consequências para o resto da vida. Mas ele falou, eu estou seguro de quem eu sou. E vai ter coisas na minha vida que eu vou carregar para o resto da minha vida. E não vai ter como mudar. Mas eu sei que Deus me transformou. E eu sei quem eu sou aqui dentro. É isso que vai acontecer, irmãos, quando essas pessoas começarem a vir para nós. Vai ter coisas que elas nunca vão poder mudar, mas nós vamos recebê-las de braços abertos. Nós vamos ensinar para elas que o leão da tribo de Judá, ele venceu, e o cordeiro que foi sacrificado, imolado, ele tem o poder para nos transformar de dentro para fora. É lá dentro que ele vai mudar as nossas vidas, e nós vamos receber essas pessoas, amém? Quando a gente vê também a situação como o país da Bolívia, né? Vocês devem estar ouvindo as notícias de que eles estão querendo trazer todo um sistema de um autoritarismo, querendo fechar praticamente as igrejas evangélicas lá. Muitos pastores pedindo para a gente orar pela situação da Bolívia, fechar toda a imprensa também, sem direito à liberdade de imprensa. Quando a gente vê uma situação assim, quando a gente vê, por exemplo, a situação da Coreia do Norte, quando um líder desafia o mundo com o seu arsenal atômico, a gente fica espantado e a gente fica pensando, Deus, o que está acontecendo? Quando a gente vê um país como o Sudão do Sul, que alguns anos atrás nasceu como um país, existia um país só, né, que era o Sudão, mas foi um país dividido, né? Agora tem o Sudão e o Sudão do Sul, e o Sudão do Sul já nasceu como o país mais pobre do mundo. E nós temos um amigo que trabalha na África do Sul, mas que Deus está mandando ele ajudar as pessoas lá no Sudão. E outro dia ele foi fazer uma visita lá, nós estamos junto com ele em alguns projetos que Deus está colocando no coração dele. E ele disse, testemunhando para nós depois, da realidade da guerra. E em alguns lugares as pessoas andando nuas, esqueléticas, sem perspectivas, sem saber nem para onde ia.
Ele falou assim que isso bateu muito forte no coração dele. E uma das coisas que Deus tem falado no coração dele e da esposa é que eles devem começar uma escola lá nesse lugar de guerra. Os professores, as escolas, tudo se acabou, né? Então Deus tem falado para ele para começar uma escola ali. As crianças não têm oportunidade para nada, nenhuma perspectiva de vida, e que ele está querendo levar o amor de Deus para essas crianças ali no Sudão. Nós estamos junto com ele orando sobre essa possibilidade. Já foi encontrado um dos professores. Estamos procurando um outro professor que possa também ajudar. É uma das exigências do governo local. Mas nós podemos olhar a situação, quando a gente olha uma situação de crianças esqueléticas morrendo por causa dessas decisões de pessoas de governos assim, a gente pode pensar, meu Deus, está tudo realmente fora do controle. Mas apesar de todo esse cenário mundial tão negativo, Deus é soberano e Ele não perdeu o controle. Amém, irmãos? Deus não perdeu o controle. Quando a gente vê lá em Apocalipse capítulo 15, os versos 3 e 4, ele diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ele é o Rei das nações. Ele é o Rei das nações. Ele está reinando. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só Tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão. Um dia todas as nações, todas as pessoas da terra vão reconhecer que o leão da tribo de Judá, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Todas as nações um dia reconhecerão o Cordeiro como Deus, como Senhor. E lá em Apocalipse 21, os versos 24 e 26, nos diz que as nações vão trazer honra e glória ao Cordeiro. 21, Apocalipse 21, 24 e 26 diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Verso 26 diz: e lhe trarão a glória e a honra das nações. As nações vão lhe trazer a honra e a glória para ele, vão trazer aquilo que é de mais precioso para eles e colocar diante do Rei, o nosso Cordeiro. Agora, quando a gente olha sobre essa questão, a gente pode ver a soberania de Deus sobre as nações, a gente pode ver essa soberania sendo exercida, exemplificada como leão, como Cordeiro de Deus. Mas como que está a soberania de Deus na minha vida e na sua vida? Quando a gente traz isso mais para o lado pessoal, para a minha vida e para a sua vida, como que está a soberania de Deus? Em hebraico, o nome de Deus que revela a soberania dele é o El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Tem uma autora americana que eu gosto muito, chamada Kay Arthur, e ela diz assim: se Deus não for soberano, se Ele não estiver no comando, se todas as coisas não estiverem sob o seu domínio, então Ele não é Altíssimo. Sendo assim, você e eu estamos nas mãos do destino, nas mãos do homem ou nas mãos do diabo. A gente tem que permitir que Deus seja soberano nas nossas vidas. Ele precisa ser o nosso El Elyon. Eu estava lendo esses dias um livro chamado, o título desse livro é O Resto do Evangelho. Não sei quantos de vocês já leram esse livro, mas esse livro fala de muitos conceitos que a gente hoje, como Igreja Evangélica Vida, a gente já vive alguns. A maioria desses conceitos, eu creio que Deus já tem trago revelação para nós, todos esses anos de nós como igreja.
Mas para algumas pessoas hoje lá em Curitiba ele tem sido assim um livro muito legal, que tem aberto os olhos das pessoas em relação ao Evangelho. E uma dessas pessoas que foram tão tocadas, ela trouxe e nos deu esse livro de presente. Eu comecei a ler, muito legal. Mas teve uma parte que me chamou muito a atenção. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que esse livro fala. Ele fala assim que as pessoas sempre vivem após o mas. Esse mas mesmo, né, que a gente fala no nosso português. Não importa o que elas digam primeiro, antes do mas. É após o mas que ouvimos o que elas realmente acreditam. Por exemplo, alguém pode chegar e dizer assim: nossa, o pastor Ari é um cara muito legal. Nós temos sorte por tê-lo como nosso pastor, mas... Aí depois do mas vai vir o que realmente aquela pessoa pensa sobre ele, né? Mas ele fala muito. Mas os seus sermões são frios. Mas a minha mãe adoeceu e ele nem foi visitar a minha mãe. Então tá vendo? Depois do mas é que a pessoa vai falar o que realmente ela pensa sobre ele. E esse autor fala assim que vivemos sempre após o mas. E infelizmente, cristãos tipicamente colocam as coisas erradas antes e depois do mas. Nós colocamos Deus antes do mas e nossa situação e sentimentos depois do mas. Nós dizemos coisas assim como: eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me ama, mas não parece. Estão vendo a diferença, a posição? Eu sei, está tudo desabando. Eu sei que Deus é a minha suficiência, mas eu não tenho o que eu preciso. Outra coisa, eu sei que Deus me prometeu sabedoria, mas eu só tenho confusão na minha vida. Está vendo onde está? E esse autor, ele fala que quando fazemos isso, nós estamos vivendo nas circunstâncias. Ela nos pegou. A única coisa que podemos esperar é uma mudança nas circunstâncias, nessa situação. E se ela não vier, nós ficamos numa situação difícil. E é verdade, né, irmãos? Satanás não se importa com o que nós falemos de Deus, desde que façamos isso antes do mas. E ele fala que nós precisamos aprender a usar o mas santo. Eu achei muito legal essa ideia dele, né? Jesus usou o mas santo no jardim do Getsemane. Lembra que Jesus estava lá e ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele usou o mais santo ali naquela situação, né? O mais santo é uma ponte. Ela te leva da circunstância em que você se encontra para a posição de fé. Olha aqui como é que a gente pode usar. Eu sinto-me extremamente fraco, mas Deus é a minha força. Está vendo como pode mudar a sua situação? Eu estou aflito, mas Deus é a minha paz. Está vendo? Eu estou sofrendo, mas Deus é a minha suficiência. Está vendo como muda? Como muda quando a gente coloca no lugar certo o mas? O mas santo nos leva do nível da alma, dos sentimentos e pensamentos, que são reações normais aos problemas da vida, para o nível do espírito. Para a fé, para que possamos permitir que Cristo responda à situação por nós, com a sua vida. A situação é a mesma, mas a mudança ocorre aqui dentro, quando a gente usa o mas santo. Tudo pode continuar do mesmo jeito que estava. Quando Jesus usou o mas santo, ele ainda teve que ir para a cruz. A situação não mudou, mas era aqui. Ele estava fortalecido aqui no espírito. As mudanças ocorrem no nosso interior. Para usarmos o mas santo, temos que colocar primeiro as circunstâncias e a verdade de Deus por último. Aceitamos o que vem após o mas.
Davi foi outra pessoa que usou o mas santo. Lá no Salmo 13, abre sua Bíblia lá. Salmo de número 13. Salmo de número 13. Olha o que estava acontecendo aqui com Davi. E olha o que aconteceu, o que ele falou depois no final. Olha como que ele usou o mas no lugar certo. Não importa o que você fala antes, tá, irmão? O importa é o que você fala depois do mas. Então, olha o que Davi falou. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Deus, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aí ele fala o mais santo. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A situação deve ter continuado a mesma, mas era o espírito dele que mudou. Ele colocou o mas no lugar certo. Ele usou o mas santo. Só porque conhecemos a verdade e vivemos da verdade, não significa que a situação externa vai mudar. Tem momentos que você vai usar o mas no lugar certo, mas a situação não vai mudar. Não mudou a de Paulo. Paulo foi outra pessoa que usou o mas santo. Vai lá na sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, olha como que ele usou o mas no lugar certinho. 2 Coríntios, capítulo 4. Versos 7 a 10. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 até o verso 10. Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em algumas versões diz literalmente mas, né? Então eu vou colocar o mas aqui, tá bom? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha como Paulo sabia fazer isso muito bem. Parecia que tudo estava e tudo devia estar mesmo. E ele foi perseguido até o último dia da sua vida. Mas ele sabia quem ele era, porque lá dentro ele foi transformado. No seu coração, na sua mente, foi tudo transformado, porque ele sabia quem Deus era. Ele usou o mas santo. Ele usou o mas. Ele usou, Deus, colocou Deus depois do mas. Ele sabia quem Deus era. Então, só porque conhecemos a verdade, vivemos a verdade, não significa que a situação externa vai mudar. Não mudou a de Paulo. E lembra que Paulo foi morto por causa do Evangelho. Mas nós somos transformados. O mas santo nos leva da circunstância à solução. E a solução é uma pessoa. Ela é Jesus. Leva do externo para o interno, do temporal para o eterno. E é isso que ele diz aqui: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Se conhecemos a vida interior e entendemos que na vida cristã vivemos as mesmas situações de qualquer pessoa, mas vivemos diferente. Nós passamos por mesmas situações, às vezes situações difíceis, iguais às pessoas que não têm a Jesus, mas nós vivemos essas situações diferentes. Precisamos concordar com o que Deus diz e colocar isso após o mas. Pode estar tudo ruim, tudo desabando,
Mas o que eu vou falar depois do mas é o que importa. Esse é o lugar de vitória e descanso permanentes. Vemos o que Deus vê, dizemos o que Deus diz, vivemos o que Ele vive por nós. Deus quer nos ajudar a fazer isso. E essa autora que eu falei com vocês sobre ela, Kay Arthur, ela diz assim, falando sobre o nome El Elyon de Deus, Deus Altíssimo, ela diz assim: a verdade sobre a soberania de Deus facilita a obediência aos mandamentos do Novo Testamento que nos mandam regozijar em todas as circunstâncias da vida. Como diz lá em Efésios 5, 18 e 20. Não é mais fácil dar graças quando você sabe, você se conscientiza de que seu Pai, El Elyon, o Deus Altíssimo, está no controle e que nada pode acontecer em seu universo sem a sua permissão? Mesmo quando outros nos fazem mal, podemos dar graças. Embora tenhamos recebido uma vontade livre, Deus ainda de tal maneira governa e domina, de modo que nenhuma pessoa, demônio ou qualquer circunstância da vida pode frustrar os seus planos. El Elyon reina supremo sobre tudo. E é por esse motivo que podemos entender porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sendo assim, você pode, em todos os momentos da sua vida, dar graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, a próxima vez que você começar a murmurar, ou reclamar, a reclamar, corra para o seu Elyon, confie no seu nome e dê-lhe graças. Deus é soberano. Deus é soberano. E Ele está acima de toda e qualquer situação. Deus é soberano. Irmãos, escolher descansar na soberania de Deus nos faz viver acima de uma vida simplesmente terrena e mundana. Nos leva a ver o que Deus vê e viver sua vontade, mesmo que o mundo queira nos levar para outra direção. O Cordeiro e o Leão estão reinando. O Cordeiro e o Leão estão reinando. Deus está no seu trono. Deus está no seu trono. Gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora, baixasse as suas cabeças, e eu gostaria de orar com você. E eu gostaria de perguntar para você onde é que está o mas nas palavras que você fala, nas sentenças que você diz. Onde está o mas? Você pode escolher nessa noite usar o mas santo. Eu sei que eu estou passando por essa dificuldade, eu sei que isso está difícil na minha vida, mas Deus é acima desta situação. Eu estou vivendo essa tristeza na minha vida, mas Deus é a minha alegria. O Cordeiro e o Leão estão reinando. Pode estar toda essa circunstância no mundo. O mundo pode estar parecendo que vai de mal a pior, mas Deus está no seu trono. Ele está reinando. Talvez você nunca reconheceu Deus como soberano na sua vida. Talvez você nunca parou para dizer: Deus, o Senhor, eu quero que o Senhor seja soberano na minha vida. Talvez você nunca reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que pode tirar você do seu pecado, das garras do pecado. Talvez nessa noite você reconheceu, você quer entregar a sua vida para esse Cordeiro.
e dar a sua vida totalmente para Ele, deixar Ele reinar totalmente na sua vida. Se você quiser fazer isso, levanta a sua mão. Se você nunca recebeu a Jesus como seu Cordeiro, levanta a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Existe alguém aqui que nunca recebeu a Jesus como seu Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da sua vida? Existe alguém que quer entregar a sua vida para Ele nessa noite? Se todos aqui têm o Cordeiro, eu gostaria agora de lançar um desafio para você. Você pode talvez estar pensando na sua vida, nesses dias, nesses últimos dias, pensando: onde está Deus nessa situação? Onde está Deus nesse problema? Eu quero dizer para você que Deus, Ele está no trono dele reinando. No trono dele, lá e aqui e em todo lugar ao mesmo tempo. Eu quero te dizer que Deus é soberano sobre essa situação. Eu gostaria de orar por você. Se você está numa situação que você quer dizer nessa hora: Deus, eu quero usar esse mas santo. Eu quero colocar o Senhor depois do mas. Eu quero deixar o Senhor reinar na minha vida. E nesse problema eu quero colocar o Senhor reinando nessa situação. Se você tem alguma situação assim, se você quer que eu ore, você fica de pé, a gente vai orar junto. A gente vai orar para esse Deus soberano, para Ele vir nessa situação, para Ele vir nesse momento que você está passando na sua vida. Nós vamos colocar o mas no lugar certo, amém, irmãos? Então eu quero que você pense nessa situação. Você não precisa falar para mim, mas você pode falar para Deus, e você pode falar para o diabo nessa hora, porque ele está te ouvindo. Você pode dizer essa situação, você pode falar sobre essa situação. Você vai declarar o mas, e você vai dizer para essa situação, para o diabo e para você mesmo, que o Deus soberano está reinando sobre essa situação. Amém? Então você pode orar. E depois nós vamos selar essa oração juntos. Coloque a sua situação e coloque Deus após o mas. Deus, nós queremos declarar nessa noite a Tua soberania. Nós declaramos, Deus, nós declaramos que o Senhor reina, que o leão de Judá, Ele está reinando, Ele está vivo, o Cordeiro de Deus que foi imolado, Ele está reinando. E nós declaramos, Senhor, juntos aqui nessa igreja, eu quero concordar com os meus irmãos, que toda essa situação, ela é nada diante do nosso Deus. Nós declaramos a soberania de Deus, a soberania de Deus. Não importa a situação que foi falada, o problema que foi mencionado, nós declaramos que Deus é acima e Deus é maior do que toda essa situação e de que Ele reina. Nós selamos essa palavra de que Deus reina, de que Deus reina. Ele é o Cordeiro que reina, Ele já venceu, Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele é o Leão de Judá, a Raiz de Davi, que um dia venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo, e Ele é aquele que vence toda e qualquer situação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós declaramos isso nessa noite para essa situação, e nós declaramos amém e amém em nome de Jesus, amém. Lembra, às vezes a situação pode não mudar, mas Deus vai trabalhar no seu coração, e é a partir dessas declarações que você faz da palavra de Deus após o mas, é aí que Deus vai estar trabalhando no seu coração, amém? Vamos declarar essa música, vamos cantar essa música com todo o nosso coração e declarar que Deus